Olá, crianças! Vamos começar nossa aula de História. Estamos falando sobre entradas, bandeiras. Falamos na aula passada sobre o Rio São Francisco. E na 221, eu deixei uma atividade proposta para vocês. Tinha que pedir que vocês realizassem a leitura desse texto, né? A história do Brasil vista das margens de um rio. E respondessem as seguintes questões. De acordo com o texto, por que os vilarejos eram construídos às margens dos rios? Então, de acordo com o texto, por que os vilarejos eles eram construídos às margens de um rio? Então, porque as pessoas aproveitavam essa água, né, a força da água, para caçar, para pescar. Então, de acordo com o texto, era para isso, porque as pessoas poderiam utilizar a água para caçar, para pescar, facilitaria a sua vida. Na atualidade, as pessoas ainda moram nas margens dos rios, né? Atualmente, hoje não, né? Porque nós temos a questão, as pessoas não vivem da pesca, não vivem, e nós temos a questão da água, né? Da questão da encanação da água, então não há mais essa necessidade de que as pessoas vivam como antes à margem. O que significa viver à margem? Viver próximo de um rio. Vamos lá. 222 nós vamos iniciar. Hoje eu vou continuar aqui falando para vocês. Então, muito antes da chegada dos colonizadores portugueses, os indígenas já tinham suas trilhas e caminhos que ligavam o litoral ao interior do continente. Durante a época das bandeiras, esses caminhos também foram utilizados pelos exploradores. Aí vocês vão ter lá o exemplo. Primeiro, o caminho do Peabiru, que é um dos mais conhecidos, que é esse primeiro aqui. Segundo, nós temos a calçada do Lorena, que liga São Paulo a Santos, esse segundo. O terceiro aqui, nós temos o caminho dos jesuítas, que ligava a região de Curitiba ao litoral paranaense. Então, no livro de vocês vão ter as informações sobre esses três caminhos. Na 223, hoje nós vamos da 223 até a 225. Então, nós vamos estudar um pouco sobre a relação entre os indígenas e os jesuítas. Então, nas expedições como as entradas ou as bandeiras, ou ainda monções, os indígenas eram escravizados, forçados a desempenhar várias funções. Então, quais eram as funções dele? Guiar os bandeirantes e carregar as cargas. Muitas expedições tinham como objetivo encontrar mais indígenas para escravizar. Então, vocês observam aqui, né, que havia a presença de indígenas, por quê? Porque eles conheciam o caminho, então eles eram responsáveis em guiar e também carregar o que era preciso para que aquela expedição acontecesse. E os padres jesuítas, eles se opunham à escravidão dos indígenas. Eles eram religiosos, portugueses que vinham ao Brasil para divulgar a fé cristã e catequizar os povos nativos. Para isso, esses religiosos aprendiam as línguas dos nativos, para poder o quê? Se comunicar de maneira criativa, né? Então, quando eles não sabiam o que eles faziam, se comunicavam por mímica. Alguns ensinavam peças de teatro para ensinar as passagens da Bíblia aos indígenas. Aí nós vamos ter a RA, que vocês vão assistir um vídeo. E aqui nós temos para você conhecer José de Anchieta, que foi um dos missionários mais conhecidos. Ele escreveu muitas obras importantes, então se vocês tiverem a oportunidade, pesquisem um pouco sobre ele, o José de Anchieta. Inclusive lá no vídeo vai falar um pouco sobre essa relação entre indígenas e jesuítas, né? Então, eles tinham uma relação amigável com os indígenas, de certa forma, mas só que eles queriam, né, o que era divulgar a fé cristã e catequizar os nativos, sendo que os índios já tinham suas próprias crenças. Então, esse não era um ponto positivo com relação aos padres jesuítas. Na 224, nós temos aqui o trem da história, e aí você vai ler, né? Muitos povoados foram construídos pelos jesuítas, foram fundados por esses religiosos que eram chamados de missões ou reduções. Um desses aldeamentos foi ordenado pelo religioso Antônio Sepe. Leia a seguir como se organizou. Aí tem um texto que vai falar sobre essa organização. E na 225 vai ter a atividade, certo?
Por muito tempo, os pesquisadores elogiaram as expedições de bandeirantes pela contribuição delas, né, na expansão do território brasileiro. Atualmente, os estudiosos eles têm outra opinião. Então, durante muito tempo, essas expedições foram vistas com bons olhos, mas hoje, atualmente, não se tem essa mesma visão. Aí você vai ler esse trecho aqui, né? Por que não se tem essa visão? Porque eles buscavam, né, eles iam buscar escravos cada vez mais longe da costa. E vai responder. O autor do texto considera os bandeirantes heróis, por quê? B, porque os bandeirantes foram considerados heróis por muitas pessoas. E na C, vai relacionar as expedições dos bandeirantes com os limites do território brasileiro. E agora eu vou mostrar para vocês a nossa ficha de atividade da aula passada, que foi a 119 e 120. Deixa eu só dar uma organizada aqui para ficar melhor e aumentar aqui um pouquinho o nosso zoom. Vamos lá, 119 e 120. Então, o que eram as monções? Deixa eu abrir aqui o meu. Vamos lá. Eram expedições de exploração do território brasileiro por meio dos rios. Então, você encontrou lá no seu livro, monções. Eram expedições de exploração do território por meio dos rios. Tinha um quadro para vocês completar. Então, vamos lá. O rio São Francisco. É um dos mais importantes da região Nordeste. Durante o Brasil Colônia, muitos rebanhos de gado foram criados ao seu redor. Atualmente, as águas passam por uma obra de transposição. Lembra que eu falei para vocês que vocês vissem o que estava acontecendo aqui no Ceará com relação a essa obra de transposição, que seria o que? Desviar o curso do rio para que pudesse abastecer locais que têm a necessidade de água. Questão 3, vamos lá. O Brasil era muito mais quente que Portugal, onde fazia frio boa parte do ano. Então, estamos falando em quê? Clima. B. Não havia estradas nem mapas. Os portugueses se deparavam com muitas montanhas e rios. Estamos falando o quê? Locomoção. C. Alguns povos desconfiavam dos portugueses, pois achavam que eles roubariam suas terras. Indígenas. D. Caça, pesca, frutos e vegetais. Aqui tudo era muito diferente do que os portugueses costumavam consumir. D. Estamos falando em alimentação. E por último, natureza. Aqui existiam animais perigosos e plantas venenosas. Os portugueses também sofriam muito com os mosquitos. Ora, acostumados a viver, né, onde não tinham mosquitos, aqui quando chegaram, observar o mapa e responder. Por que o mar está cheio de monstros? Porque era comum que os limites desconhecidos do território fossem representados como habitados por monstros. Afinal, se tinha muito medo das regiões não exploradas. Então, esses monstros representavam essa questão de não conhecer aquele lugar, e era comum que onde não se conhecia houvesse essa representação de monstros. E quem são as pessoas cortando madeira? São os indígenas. E por que elas estão fazendo isso? Porque elas trabalhavam para os portugueses, certo? Hoje vocês vão responder aqui falando sobre os jesuítas, quem eram os jesuítas, como os jesuítas cumpriram seus objetivos. Eles se relacionavam bem com os bandeirantes, por quê? 4. Imagine que você é um jesuíta que veio para o Brasil, faça um desenho da missão ou redução jesuíta onde você vive. Então, você vai desenhar lá o local, né, como você acha que era para viver.
e como um padre jesuíta deveria se relacionar com a cultura dos indígenas, sobre a questão da catequização dos indígenas. Você vai colocar aqui. Então, nós vamos chegando ao final da nossa aula de história, certo? Próxima aula, nós vamos continuar falando mais um pouco sobre esse assunto. Pesquisem, tentem ver quem foi, né, o padre lá José de Anchieta, quem eram os jesuítas, qual a relação que eles tiveram com os indígenas, né, por que os bandeirantes foram vistos por algum tempo como heróis e agora já não são mais. Então, procurem ler e se informar para que vocês conheçam mais um pouco a fundo esse assunto. Até a nossa próxima aula.